Bonjour, leitoras e leitores, tudo bem com vocês? Venho hoje conversar um pouquinho sobre as minhas últimas leituras, o que rolou aí de leituras desde fevereiro pra cá. Então vou falar pra vocês mais ou menos resumidamente, senão esse livro vai ficar enorme, sobre os últimos livros que eu li, em fevereiro e em março. Vocês andam me perguntando bastante lá no Instagram, né, sobre as minhas últimas leituras, o que eu ando lendo, o que eu gostei, o que eu recomendo, o que eu não gostei. Então vou fazer um resumão aqui e vou falar sobre tudo isso pra vocês. Em fevereiro, que eu estava de férias, eu consegui ler um grande clássico da literatura francesa, que é o 20.000 Léguas Submarinas, reler, na verdade. Li também e abandonei, não lembro quando foi a última vez que eu abandonei um livro, mas antes desse aqui, na verdade. Esse que foi o último livro que eu abandonei. Vou falar pra vocês por quê. De um escritor brasileiro, gaúcho, inclusive, aqui das minhas terras. E 3 livros de autores francófonos, isso é, autores de língua francesa, mas que moram, que vivem em outros países, né? Porque o francês não é falado só na França. Então temos aqui uma autora de Camarões, uma autora da França, Marie é francesa, e um autor do Congo. Vou começar então com a Léonora Miano, que é uma autora que eu amo de paixão. Ela é de Camarões e ela escreveu esse livro com esse título lindo, Contornos do Dia que Vem Vindo. Eu achei esse título maravilhoso. E aqui a gente acompanha então a história de um país inventado que chama Mboazo, que tá vivendo um pós-guerra, e alguma coisa ali aconteceu que os pais não querem mais, não conseguem mais cuidar dos filhos, e estão expulsando eles de casa. E o que a gente vai ler aqui, essa narrativa em primeira pessoa, é uma menina que foi expulsa de casa de forma muito violenta, o livro é bem forte, e ela vai escrevendo o livro, contando a história dela, falando com a mãe. Então a gente lê como se a gente estivesse lendo uma carta que ela escreveu pra mãe. Ela vai falando com a mãe durante toda a narrativa. É um livro bem sofrido, então ela vai contar o que acontece com ela nas ruas, né? Onde é que ela vai parar depois de ter sido expulsa de casa. E vai falando também da relação com a mãe dela, o que ela sente em relação à mãe dela, o que ela pensa de tudo isso. E evidentemente que ela vai estar muito machucada com toda essa situação, então ele é bem dolorido, assim. É um livro muito bonito. A Miano escreve como se ela estivesse escrevendo poesia, assim, é lindíssimo de ler, mas é forte. Pra quem não conhece a Miano, eu indicaria começar por esse outro livro aqui, que chama Estação das Sombras, que é o meu favorito dela, ele é maravilhoso. O Contorno do Dia que Vem Vindo também é muito bom, mas esse aqui é meu favorito, assim, disparado, eu amo ele. E eu falo sobre ele num outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link pra vocês. Então, recomendo muitíssimo essa autora, vale muito a pena conhecer, gente, ela é maravilhosa. Copo Quebrado, de Alain Mabankou, escritor que nasceu no Congo e que é hoje um dos maiores nomes da literatura em língua francesa. E ele, gente, ele é muito bom. Eu vou botar uma foto dele aqui pra vocês verem, pra vocês entenderem o estilo deste homem. Mas enfim, Copo Quebrado é um livro pra quem gosta de livros, porque ele faz muitas referências a vários outros livros, a vários clássicos da literatura. Assim, ó, uma página sim, uma página não tem uma referência. Não só de literatura, mas também histórica, política, cinematográfica, bastante referências a filmes também. Então o livro é muito bacana. Por exemplo, no meio da narrativa ele fala assim, na fala de um personagem aparece assim, pode me falar do que tu quiser, só não me fale do amor nos tempos do cólera. Entenderam? Título do livro do Gabriel Garcia Marques. Tipo assim, ele vai soltando várias referências, é muito legal de ler. Ele tem um quê também, ele é um pouco parecido com... Não é nada parecido, mas a linguagem lembraria um pouco o Bukowski, que não é um dos autores assim, que eu gosto muito, mas é aquela linguagem assim mais... Tem palavrão, tem grosseria, tem um monte de palavra tabu, então isso aparece aqui no livro. Se te incomoda, aí de repente não ler. Mas se consegue passar por isso tranquilo, o livro vale muito a pena. A gente acompanha a história do Copo Quebrado. O nome do personagem principal é o Copo Quebrado. E ele é um grande frequentador do bar que se chama O Crédito Acabou, para ninguém ficar pagando fiado no bar. Então, O Crédito Acabou é o nome do bar. E aí o dono desse bar pede pro Copo Quebrado ficar escrevendo as histórias ali das pessoas que vão passando pelo bar. E é isso que ele vai fazendo. Então, ele conta vários causos aí estranhos, interessantes, tristes também, tem alguns tristes. Mas é muito lindo. Então, ele vai misturando, assim... causas do dia a dia nesse bar, com várias referências literárias, cinematográficas bacanas. E o final deste livro, não vou dizer nada, mas o final deste livro é muito legal. Muito legal. Grande parte do barato do livro é o final do livro.
Então, indico bastante, vale a pena. Inclusive, esse autor está no nosso projeto Literatura Francófona este ano, mais pra frente. Acho que daqui a pouquinho a gente vai ler ele. Vou deixar o link do projeto aqui também pra quem se interessa. Hoje a gente lê vários autores, um livro a cada mês, de autores francófonos. Coração Apertado talvez seja o livro mais maluco que eu já li. É uma experiência de leitura muito estranha, porque o livro começa com um grande suspense. Tem um casal de professores que tá caminhando na rua e eles estão recebendo olhares estranhos. E gente olhando pra eles com cara braba. Aí começam a ouvir alguns desaforos, gente que xinga eles, que joga coisa neles na rua, que bate neles. E aí a gente fica super envolvido querendo entender o que tá acontecendo, o que é que eles fizeram, que estão sofrendo tudo isso. E o que eu posso dizer pra vocês é que essa angústia, ela se mantém, essa tensão se mantém constante até o final do livro. Um monte de coisa meio maluca vai acontecendo, a gente não sabe exatamente o que é realidade e o que não é. E no final do livro eu terminei esse livro muito braba, porque eu não entendi várias coisas e saí com muita raiva do livro. E aí eu achei que eu não tinha gostado do livro. Só que passou um dia, 2, 3, 4, vários dias, e esse livro não saía da minha cabeça de jeito nenhum. As sensações que eu tive lendo o livro me acompanharam. E aí a gente vai entendendo algumas coisas só algum tempo depois de ter terminado a leitura. Então, depois de umas 2 semanas, eu decidi que eu tinha amado esse livro, porque eu nunca tinha passado por uma experiência de leitura parecida com essa. É realmente uma coisa muito louca. Essa autora, ela é super premiada, esse livro ganhou vários prêmios também, porque é muito maluco a imersão que ela faz a gente ter durante a leitura desse livro. E a experiência que a gente sente ao ler essa narrativa, que é uma coisa muito maluca. Para quem topa passar por uma experiência diferente de leitura, quer conhecer uma coisa nova, quer se aventurar aí num livro bem diferente, esse aqui é perfeito, é a dica para vocês. O livro que eu abandonei, gente, infelizmente, foi Os Supridores, porque eu acho que eu fico com muita sede ao pote. O José Faleiro, ele é um escritor de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, onde eu moro. E eu ouvi de muita gente falando muito bem desse livro. Então eu fui assim, esperando uma coisa maravilhosa. E de fato, o tópico que ele traz nesse livro é uma questão muito importante, né? O livro conta sobre a história de 2 trabalhadores de um supermercado, né, aqui de Porto Alegre, que vivem uma vida miserável, né, gente? Recebe um salário muito ruim, nunca dá pra pagar as contas, nunca dá pra descansar, não dá pra tirar férias, não dá pra curtir a vida, e eles sofrem muito pra pagar as contas, e enfim, toda essa questão social que a gente sabe que é uma realidade do Brasil. E aí eles acabam achando um jeito de ganhar dinheiro, que é entrar pro tráfico, né, vender drogas. E aí não vou, enfim, dar muitos detalhes pra não estragar a história, que eu sei como termina, porque depois uma amiga minha me contou, porque eu não consegui chegar até o final, porque o livro não falou comigo, assim, de uma forma... Como eu posso dizer pra vocês? Eu sabia tudo o que ia acontecer. Eu achei ele muito previsível. Eu achei, em alguns momentos, ficou muito descolado da realidade, assim, parece que o autor foi dando um jeito de as coisas acontecerem pra que a narrativa pudesse rolar. Então, coisas muito improváveis vão acontecendo, mas ao mesmo tempo coisas muito previsíveis vão acontecendo. Então acabou que eu não consegui engatar assim na leitura, achei um pouco... A verdade é essa, previsível demais, inverossímil demais em alguns momentos, e aí eu não consegui, infelizmente. Estava muito animada para ler esse livro, fiquei muito chateada de não ter gostado do livro, mas eu acho que só porque eu não gostei, não quer dizer que vocês não vão gostar. Tá? Tem muita gente que gostou muito, de fato o autor é muito bacana, a história, a temática da história é super importante, então apesar de não ter feito muito sentido pra mim, eu acho que é uma leitura super válida aí pra quem se interessa pelo assunto. E o outro livro que eu li em fevereiro também foi O 20.000 Léguas Submarinas, um dos grandes clássicos, né, da literatura francesa, do Jules Verne. Na verdade, estou mostrando aqui a ediçãozinha em português para vocês, mas eu reli ele em francês, porque eu nunca tinha lido em francês. Foi um dos primeiros livros que eu li ali na minha adolescência, me apaixonei por esse livro e sempre quis fazer uma releitura em francês. Então aproveitei em fevereiro e fiz a releitura em francês, foi muito, muito, muito legal. Mas eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo mais sobre esse livro, então vou deixar o link aqui para vocês, né, e quem quiser me ouvir falando um pouquinho mais sobre esse livro aqui, clica aqui no link. E passamos agora então para os lidos de março, que foram menos leituras, porque março foi um mês horrível pra mim, muito corrido. Então são menos livrinhos, mas muito, muito boas as leituras de março, gostei bastante de todos. Comecei o mês relendo, pela 1000ª vez eu acho, Memórias de uma Moça Bem Comportada, da Simone de Beauvoir, que eu li várias vezes, eu adoro esse livro, porque esse sim fala comigo de uma maneira muito especial. A Simone é o primeiro livro de memórias dela, ela tem vários livros de memórias. A Simone foi uma autora que escreveu muito sobre si mesma e sobre a sua vida, como vários autores franceses. Isso
Isso é um pouco uma tendência na literatura francesa. E aqui ela narra os primeiros anos de vida dela, então ela vai falar da infância dela, da família dela e da criação dela, que foi super religiosa. A mãe dela era uma pessoa muito religiosa. O pai dela era um homem bem machista, né, gente? Então imagine, essa mãe nasceu em 1908, então por volta dessa época ali era bem difícil, né? E aí ela vai relatar como é que isso se dava. E ela sempre teve um olhar crítico sobre isso. Mesmo naquela época ela via que tinha uma diferença de tratamento na sociedade para a mãe dela, para o pai dela, né? Tinha 2 pesos e 2 medidas sempre. E enfim, então ela vai começar a trazer esses temas que vão aparecer durante toda a vida dela e vão aparecer em todos os livros dela também, né? Na maioria dos livros dela, que é a questão do feminismo, a questão da liberdade individual também. Ela vai começar a se interessar por filosofia. Ela vai contar que ela passou em vários concursos, né, para ser professora em universidades públicas como a Sorbonne, por exemplo. Ela foi uma das primeiras mulheres a passar nesses concursos. Ela ficava melhor colocada do que vários homens e isso gerou muito desconforto. Ela vai falar sobre a amizade dela com a Zazá, que foi uma pessoa muito importante na vida dela. Tem um livro só sobre isso, se chama As Inseparáveis. E ela vai falar também sobre 2 outras temáticas que me interessam bastante aqui, que é o início da relação dela com Sartre. Como ela conta sobre o crescimento dela aqui, na infância e adolescência, as leituras que ela fazia. Quais foram os primeiros livros que ela começou a ler, quais foram os livros que despertaram a curiosidade dela para ela se voltar para esse mundo da literatura e da escrita. E isso aqui é muito, muito interessante. E, inclusive, um dos grandes autores que ela cita é o André Gide, meu livro em francês do L'Immoraliste, mas existe a edição em português também. Vou deixar aqui a fotinho dela para vocês verem. Esse aqui foi o nosso livro do mês de março, do projeto Literatura Francófona. Então eu vou falar sobre ele bem brevemente para vocês, porque eu ainda vou falar mais extensivamente sobre ele em outro vídeo. Mas resumindo, o André Gide foi um dos grandes autores aí de literatura francesa LGBTQI+. Então ele era gay e ele escrevia sobre isso. E esse livro aqui ele é super complexo, super polêmico, porque nesse livro aqui ele vai falar sobre um homem que se recupera de uma doença grave e começa a repensar a sua visão das coisas e do mundo. Sobre as preferências sexuais desse homem são super sutis, mas são constantes durante toda a leitura. Esse homem vai ficar obcecado com um jovem árabe, vai ficar super interessado nesse jovem, talvez interessado demais. Não vou falar muito mais pra não dar spoiler, mas eu acho que vocês já entenderam onde é que eu tô querendo chegar. E agora me dou conta que eu só li franceses em março. É isso mesmo. Li também A História da Violência, do Édouard Louis, que é um grande autor francês de literatura contemporânea. E aqui ele também fala sobre as suas experiências como um homem gay lá em Paris. Esse livro é bem difícil, porque não são experiências nada boas. Ele vai contar sobre uma tentativa de assassinato e um estupro que ele sofreu numa noite de Natal. Então, essa aqui é uma história real, né? É um livro autobiográfico. E é assim... Ai, dói muito. Essa leitura dói muito, mas ela é muito impressionante pela narrativa mesmo, pela força que ele coloca aqui na narração dele, nas palavras que ele escolhe, em como ele optou por falar sobre esse evento, nossa, traumático demais que aconteceu na vida dele. Então é um daqueles livros que acabam com a gente, que apesar de serem muito tristes, são muito lindos, muito bem escritos, tem uma força enorme. O Édouard Louis é muito, muito premiado atualmente, ele é um escritor maravilhoso. Assim como a Annie. Gente, agora que eu tô começando a falar pra vocês dessas leituras, não sei como eu não entrei em depressão, porque esse livro aqui também é bem na vibe do História da Violência. O Acontecimento é um livro autobiográfico também. A Annie Ernaux também é uma autora contemporânea, que também fala muito de si mesma. Então, vocês estão vendo essa tendência, né? São 3 livros aqui autobiográficos escritos por franceses. O da Simone, o do Édouard Louis e o da Annie Ernaux. Esse aqui, acho que eu vou dizer pra vocês que foi meu preferido do mês. No Acontecimento, né, nesse livrinho aqui, bem pequenininho, que a gente lê, não lê em um dia, não lê em 2 tardes, porque ele é muito forte. Tá? A gente precisa fazer pausas para respirar, assim, pra retomar a vida, porque ele realmente é muito forte. Ela narra o aborto que ela teve, que ela sofreu aos 23 anos, que ela sofreu não, que ela escolheu fazer aos 23 anos, quando ainda era proibido o aborto na França. Hoje em dia é legalizado. Naquela época não era. E ela não queria de jeito nenhum ter aquela criança, então ela vai narrar como que ela fez esse aborto. E aí, gente, é ruim, é bem ruim. Mas enfim, o que me interessa aqui não é tanto a história que ela tá contando, mas sim
como ela está contando essa história. A Annie Ernaux é uma autora que, meu Deus do céu, a escolha das palavras, parece que ela pensa assim o peso que cada uma das palavras que ela coloca no texto vai ter, e ela parece que sabe como é que o leitor vai reagir, como é que elas vão impactar o autor que tá ali lendo. Então é assim, é de uma força. Pra mim esse aqui é o exemplo de um bom texto, um texto bem escrito, um belo texto. Eu acho essa mulher maravilhosa. E voilà, essas são as leituras dos últimos tempos que rolaram por aqui. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses, se pretendem ler, o que acharam, pra gente seguir conversando sobre livros. Ok? Um beijo, un bisou!